né? A gente está fazendo simulado e tem apenas 2 aulas, certo? E voltando ao assunto de prova, eu sei que vocês ainda estão fazendo o simulado 2, que é a segunda nota que vocês têm, certo? Mas eu já queria, eu não sei se vocês já sabem, se alguém já avisou, mas eu já queria estar antecipando, né, falando para vocês, e as avaliações bimestrais, né, que a gente também vai ter aqui, né, em forma de simulado, certo? Vai ser da mesma forma, será do dia 27 ao dia 31, né, a última semana. A gente vai ter essa semana de simulado, a próxima semana a gente tem aula, e na última semana do mês de julho serão as avaliações bimestrais, certo? Então, assim, espero que vocês estudem, né? A outra semana vai ser a semana de estudos, certo? Porque a gente vai ver conteúdos para a prova, certo? A gente já está vendo, mas na outra semana a gente vai se aprofundar mais, né? E vai ser os conteúdos que a gente vai trabalhar na avaliação bimestral, certo? Então, assim, gente, eu espero que vocês estudem muito, muito mesmo, certo? Para poder tirar notas boas, né? Que é isso que a tia quer de vocês, certo? Então, assim, de antemão já estou avisando a vocês, né? Vocês não esqueçam que na última semana do mês de julho nós teremos as avaliações bimestrais, certo? Provavelmente funcionará da mesma maneira que está funcionando os simulados, né? De acordo com a sequência. Ontem, vocês tiveram simulado de ciências, né? Ciências naturais. Hoje é linguagens e códigos, certo? Linguagens e códigos engloba o quê? Artes, português e inglês, certo? Essas são as 3 disciplinas de hoje. Amanhã será apenas matemática, certo? E na sexta, produção, né? Que sempre é para vocês entregarem na segunda, porque é uma Sim, produção escrita, certo? tia, Então, assim, oi. tia, no último dia de mês de julho vai ter o que mesmo? Na última semana do mês de julho, será o outro simulado, mas que. Não, porque o primeiro que vocês fizeram foi o simulado um, né? Sem ser aquele primeiro mesmo, porque aquele primeiro mesmo foi só um teste, certo? O segundo simulado que vocês fizeram foi o simulado um, certo? Que era a primeira nota. Esse que vocês estão fazendo essa semana é o simulado 2, que é a segunda nota, certo? E na última semana vocês irão fazer o simulado 3, mas que não é simulado, é a avaliação bimestral, certo? Aquela que a gente sempre tem na escola, a gente fazia parcial e a bimestral, né? E dessa vez não vai ser diferente, né? Na última semana, do dia 23 ao dia 31, é uma coisa assim, vocês terão o outro simulado, né? O último simulado, para encerrarmos o primeiro bimestre, né? Porque a partir do dia. Só um instante. A partir do dia 3 de agosto, né? Que é uma segunda-feira, certo? A gente já vai estar iniciando o segundo semestre, certo? O segundo semestre. Então, nós temos 2 semanas para terminar o primeiro semestre, certo? E no dia 3 de agosto a gente inicia o segundo semestre. Se vai ter aula presencial ou não, a tia não sabe, certo? E eu espero que seja, né? Então, a gente vai começar a nossa aula, certo? De ética, com na página. Deixa eu ver se tem alguma atividade aí, né, para vocês, para a gente poder corrigir. Tem, né? Na página 66 e a página 67, né? Que tinha aquela canção e
Na página 67, nós tínhamos a questão 4, né? Pronto, então assim, então, gente, todo mundo entendeu, né, como é que vai funcionar, como é que está funcionando, certo? Então, vamos lá. Na página 66, ele deu uma canção, né, uma música, e o nome da música é Maior, certo? De Milton Nascimento, tá? Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Livro de ética, amor. A nossa aula hoje não é de ética? Na página 66. Começando de novo, né? Me acompanhem aí, tá? Maior, de Milton Nascimento. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem. Daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro, estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Pelo que eu estou vendo, gente, essa canção ela deve ter é, um ritmo mais lento, certo? De ser cantado, né? Porque as músicas do Milton Nascimento, elas têm um pouquinho assim de um ritmo mais lento, elas não são muito aceleradas, né? E essa música aqui, eu acho que vocês observaram, ela tem um formato de um poema, né? Porque, como assim, tia? A gente sempre vê, nós temos os poemas, né, com versos brancos e versos rimados, né? Os poemas de versos rimados são aqueles que rimam uma palavra com a outra. E os poemas de versos brancos são aqueles que não rimam, certo? Então, essa canção, ela é um poema, mas que rima, né? Eu acho que vocês observaram que tem sempre uma palavra que rima com a outra, certo? Na página 67, nós temos essa questão aí, ó. Essa música, ela fecha esta unidade, né? Com o desejo que sejamos sempre melhores e maiores que antes e que ontem. Com esse pensamento, podemos realmente mudar o futuro, o nosso futuro. É preciso acreditar, ter sonhos, proteger, projetar e agir. Este espaço abaixo é seu para uma frase ou um desenho, de acordo com o que até agora já aprendemos. É seu espaço democrático. Então, vocês deveriam fazer ou uma frase ou um desenho. Poderia fazer os dois? Poderia, certo? Vocês poderiam fazer o desenho e abaixo do desenho uma frase, né? Ele disse que aqui é o seu espaço democrático. Então, você deveria fazer o que você já aprendeu, né? Em relação a essa parte aqui, né, dos pensamentos, de acreditar, de poder ter sonhos, projetar e agir, né, de acordo com o nosso futuro, certo? Então, essa era a questão que vocês deveriam fazer para a gente poder encerrar a unidade 2, certo? Todo mundo fez? Alguém deixou de fazer? Eu não recebi todas as fotos, recebi apenas algumas, tá? Então, vamos lá. Ô, tia, eu fiz, eu desenhei assim, respeitar o trânsito e ajudar os mais velhos que precisam. Uhum, muito bem.
Só olhar aqui no chat o que é que tem aqui, né? Quer falar um poema, Fernanda? Não? Você quer falar um poema? A gente dar início? Pronto, pode falar, viu? Ativa seu microfone e fala. Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. Ah, eu conheço. É muito lindo, gente. É, muito bem, viu, Fernanda? Tem praticamente quase a ver com o que a gente está vendo, né? Muito bem, viu? Pronto. É, gente, nós iremos. Fernando Pessoa. É, verdade. Gente, então, assim, nós vamos iniciar a unidade 3, né? Porque a gente precisa. Deixa eu ver aqui. A gente precisa iniciar, né, a unidade 3, né? Vamos aos poucos aqui, senão. Então, vamos lá. A unidade 3 começa na página 70, certo? Com conteúdo que fala sobre a biodiversidade brasileira, certo? Sempre ele coloca assim, ó, para começar, nós vamos iniciar a leitura, certo? Ouvir a leitura. No caso, vocês vão ouvindo, certo? E eu vou lendo e vou falando um pouco sobre o respectivo assunto, certo? Então, é sempre assim, né? A gente já está habituado desta maneira. Então, eu vou lendo e explicando, né, para melhor entendimento de vocês, tá? Então, aí na página 70, a gente começa falando sobre a biodiversidade brasileira. Tia, o que significa isso? A biodiversidade brasileira. Quando a gente fala bio, quer dizer que não é só um, ou seja, são mais, né? Bio não é só uma, são mais, né? Diversidades, várias, né? São várias coisas. Brasileira, Brasil, né? O Brasil, ele é um país de proporções continentais, né? Os seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né, ocupam quase a metade da América do Sul e abarcam várias zonas climáticas, como o trópico úmido no norte, o semiárido no nordeste e áreas temperadas no sul, certo? Então, isso aqui é a parte que esses 8,5 milhões de quilômetros quadrados que eles ocupam, certo? Eles ocupam quase a metade da América do Sul. Então, engloba essas partes aí que eu falei para vocês, né? O trópico úmido no norte, o semiárido no nordeste e as áreas temperadas no sul. Evidentemente, essas diferenças climáticas levam a grandes variações ecológicas. Aí é onde vai entrar a parte da biodiversidade, né? Formando zonas biogeográficas distintas ou biomas. Gente, eu acho que vocês até já observaram um pouquinho que os conteúdos de ética, eles são bem aproximados dos conteúdos de geografia, né? Que a gente sempre fala em geografia. Falando sobre biomas, né? Sobre espaços geográficos, né? O nome já diz tudo. Então, eu acho que vocês já observaram que a maioria dos conteúdos de ética, né? E nos ensina a ter ética, certo? Até em um momento desse, né? Até em um momento de biodiversidade, certo? Então, até num conteúdo desse, inclui também, né, as proximidades a conteúdo de geografia, né? Então, vamos lá. Então, eles levam a grandes variações ecológicas, formando sempre as biogeográficas, né, distintas ou biomas.
A floresta amazônica, que é aquela maior, né? Ela é a maior floresta tropical úmida do mundo, certo? Porque ela engloba, gente, ela se estende entre 9 países, certo? Então, assim, a floresta amazônica ela é a maior floresta tropical do mundo, né? O Pantanal é a maior planície inundável, certo? O Cerrado de savanas e os bosques, a caatinga de florestas semiáridas, os campos dos pampas e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica, certo? Como eu falei para vocês, a floresta amazônica, ela engloba, né, ela se estende por 9 países, certo? Inclusive o Brasil, porque no Brasil está a maior parte da floresta amazônica, certo? Além disso, o Brasil possui uma costa marinha, né, de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que inclui ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos. A variedade de biomas reflete a enorme riqueza da flora e da fauna brasileira. A flora, vocês sabem que são as plantas, né, os vegetais, e a fauna são os animais, né? O Brasil, ele abriga a maior biodiversidade do planeta. O nosso país é um dos maiores, né? Então, ele engloba sempre a maior parte, né? No caso, como eu falei para vocês, ele engloba a maior parte da floresta amazônica, né? Uma parte bem maior que tem é no Brasil. E também da biodiversidade, né? Essa abundante variedade de vida, que se traduz em mais de 20% do número total de espécies da Terra, eleva o Brasil ao posto de principal nação entre os 17 países megadiversos, né? Ou seja, de maior biodiversidade. Além disso, muitas das espécies brasileiras, elas são endêmicas, né? E diversas espécies de plantas de importância econômica mundial, como qual? O abacaxi, o amendoim, a castanha do Brasil, ou seja, a castanha do Pará. Eu não sei se vocês já viram essa castanha, né? Ela é uma castanha conhecida, né? Tem aqui também. É uma castanha maiorzinha, né? Não é igual aquela castanha do caju que ele fala aqui, né? Também a mandioca, o caju e a carnaúba, que são originárias do Brasil. Então, a castanha do Pará, gente, que é o nome dado a ela, que é a castanha do Brasil também. Ela tem uma espessura mais ou menos desse tamanho. Ela é grossinha, certo? Mas ela não é tão gostosa. Tia tá aí? Ô, tia? A internet dela caiu só podia, eu tava suspeitando já. Agora espera. Eu acho que é a internet da tia. E ela saiu. saiu agora. Apareceu na tela? Vamos esperar ela voltar. Mas vai demorar. E já deu 7h50. A aula termina 8 horas. E 38h30. Cara, e tipo, ela não tem tanto tempo assim, porque já deu 7h51 agora. Pronto, ela entrou. Gente, eu não sei o que houve. A minha internet nem tá ruim. Só sei que saiu da minha videochamada, como se alguém tivesse me tirado. Mas enfim, vamos lá, né? Continuar. Então, assim, ó, continuando.
onde eu estava, né? As quilombolas, as caiçaras e os seringueiros, né? Para citar alguns que reúnem um inestimável acervo de conhecimentos tradicionais, né? Sobre a conservação da biodiversidade. Aí vocês devem estar se perguntando, né? O que é uma biodiversidade, tia? Pronto, na página 71, ele vai explicar para vocês o que é uma biodiversidade, certo? A biodiversidade, ela é a exuberância da vida na Terra. Eita, tia, foi mais difícil ainda. Vamos ver. Num ciclo aparentemente interminável de vida, morte e transformação. A biodiversidade, ela é a exuberância da vida na Terra, certo? Que aparece num ciclo, né, interminável de vida, morte e transformação. A gente tem uma vida, tem uma transformação e temos a morte, né? Isso é o que o futuro nos reserva, né? Claro que ninguém quer, mas que é o futuro de todos, né? A biodiversidade é você, é o mundo. Você é o mundo. Então, nós todos somos biodiversidade, certo? Seu corpo contém mais de 100 trilhões de células, certo? A gente não tem como saber mais ou menos a quantidade de células existentes no nosso corpo. A gente sempre, nas aulas de ciências, a gente estuda as células principais, né? Mas que a gente também não consegue estudar todas as células do corpo, porque são, como ele falou aqui, são mais de 100 trilhões de células, né? E está conectado ao planeta, né, por sistema mais complexo, infinito e quase insondável. Você compartilha átomos com tudo que existe no mundo ao seu redor. Pronto, o exemplo que eu tenho é essa pandemia, né? Essa doença que a gente está passando por esse momento difícil. O coronavírus, gente, vocês sabem que eles pegam, né, através de aglomerações de pessoas contaminadas, falando as partículas que saem da sua boca, né, a saliva, né, aquelas gotículazinhas que contaminam as pessoas, né? Quem está contaminado, contamina, tem uma taxa, né, um índice de contaminação, a gente sabe disso, mas que todo mundo está sujeito, né? Então, assim, hoje em dia, com essas tecnologias, a gente nunca sabe quem está doente, né? Então, assim, estima-se que até 100 milhões de diferentes espécies vidas vivas dividam este mundo com você, ainda que menos de 2 milhões sejam conhecidas. A biodiversidade abrange toda a variedade de espécies de flora, fauna, ou seja, plantas, vegetais e animais, e micro-organismos, né? Os micro-organismos são aqueles causadores de doenças. As funções ecológicas desempenhadas por esses organismos nos ecossistemas e as comunidades, né? Os habitats e ecossistemas formados por eles. É responsável pela estabilidade dos ecossistemas, pelos processos naturais e produtos fornecidos por eles e pelas espécies que modificam a biosfera. Então, assim, gente, a mais exuberante diversidade biológica global vem sendo dramaticamente afetada, né, pelas atividades humanas ao longo do tempo. Ou seja, a nossa biodiversidade ela sempre vem sendo afetada pelas ações de quem? Do homem, do ser humano, né? As nossas ações, a gente sempre toca nesse mesmo ponto. Hoje, a perda da biodiversidade é um dos problemas mais contundentes a acometerem a Terra, porque nós estamos sujeitos a tudo, né? A percas, né? A ganhos, mas em relação à biodiversidade, fauna, flora, a gente está tendo muitas percas, certo? Então, assim, a crescente taxa de extinção de espécies, né? Porque a gente sabe que as espécies, tanto de plantas como de animais, elas estão crescendo a cada dia a extinção, né? Dessas espécies. Que estima-se estar entre 1.000 e 10.000 vezes maior que a natural. Demonstra que o mundo natural não pode mais suportar tamanha pressão.
Ou seja, esses animais e essas plantas, né, a biodiversidade ela está entrando em extinção porque estima-se, né, uma quantidade exagerada, né, da biodiversidade. E eu acho que isso não seja uma coisa legal. Diante deste quadro, a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, declarou o ano de 2010 como o Ano Internacional da Biodiversidade. Por quê? Porque convidando o mundo a celebrar a vida na Terra, a refletir sobre o valor da biodiversidade e agir para protegê-la, né? Então, é a hora de agir, é agora, certo? A gente sempre pode estar salvando, a gente sempre pode estar ajudando a natureza, porque quando a gente fala de biodiversidade, a gente também lembra de natureza, certo? Por quê? Porque a gente fala da fauna, da flora, né? Então a gente também fala de natureza, certo? Então, assim, ó, na página 72, nós temos aí a atividadezinha, certo? Sobre o texto, né? A questão 1 fala assim: o texto da página 70, sobre a biodiversidade brasileira, ele fala sobre o quê? Sobre as zonas biogeográficas, ou os biomas, é a mesma coisa. Quais são esses biomas presentes no Brasil? Aí vocês irão colocar aqui o nome dos biomas, certo? E tem lá no texto da página 70. A gente leu sobre isso. Questão 2. Quais são os ecossistemas que existem ao longo dos 3,5 milhões de quilômetros quadrados da costa brasileira? Aí lá também tem, né? A gente viu no texto da página 70. 3. O texto também diz que muitas das espécies brasileiras são endêmicas. A gente também leu sobre isso lá. Pesquise o que significa isso, né? Que são espécies brasileiras endêmicas, né? 4. Na página 71, o texto diz que a biodiversidade é a exuberância da vida na Terra, né? Num ciclo aparentemente interminável de vida, morte e transformação. O que isso significa? Aí é uma resposta pessoal que vocês deverão responder. O que é que significa isso? O que é que ele quis dizer se a biodiversidade é a exuberância da vida na Terra, né? 5. A biodiversidade é você. A biodiversidade é o mundo. Você é o mundo. Como você interpreta essa afirmação? Também é uma resposta pessoal, certo? É como você interpreta essa afirmação aqui, porque aqui ele não está te perguntando, né? Ele está te afirmando, certo? 6. A estabilidade dos ecossistemas cria as bases da vida na Terra. Quais são elas? Lá no texto também tem, certo? 7. Pesquise em revistas, jornais e internet figuras que ilustrem os biomas presentes no Brasil e exponha-os no mural para montarmos um painel. Aí, aqui no caso, a gente não tem como expor, né? A gente não tem como montar esse painel, certo? Mas vocês podem fazer essa questão 7 aí no caderno, tá? Vocês vão montar esse muralzinho aí no caderno de vocês, tá bom? Então, assim, atividade da página 72. Gente, esse texto aqui é um texto muito complexo, certo? E o que é que vocês irão fazer? Vocês vão lê-lo novamente, né? Na próxima aula, a gente vai continuar com ele, certo? Para poder ter um entendimento melhor, tá bom? E assim, eu espero que sempre vocês estejam lendo esses textos, e é para o melhor, porque aqui a tia lê, a tia explica, a tia fala um pouco, mas nada melhor do que vocês lerem, né? No silêncio aí da casa de vocês, certo? Que é bem melhor, porque aí vocês têm uma interpretação melhor ou diferente, certo? E que vocês também podem estar comentando com a gente, tá? Então, assim, já são 8 horas, a tia tem que ir para a próxima aula, e vocês também vão esperar aí o próximo professor. E assim, ó, como vocês já sabem, até 8h30, prestem atenção na prova, se concentrem, tá? E façam uma boa prova, tá? Tchau, beijos, e até amanhã a gente também tem uma aula aqui, tá bom? Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia.
Tchau, tia. Bom dia, tia. Bom dia, povinho lindo. Como é que vocês estão? Bem. Tá bem? E a Graças a tia? Deus. Oi, tia. Oi. Estamos com história, não é isso? A gente vai fazer a correção no caderno. Né, gente? Correção no caderno. Como é que está sendo o simulado? Quem que me fala aí do simulado? Hein, galera? Tia tá de boa. Tá de boa? Tá de boa até agora. Tá normal, tá normal. Muito bem. Tá, A gente então, não sabe as bimestrais. ninguém está tendo dificuldade, graças a Deus, né? Quando se não tem dificuldade, é porque o aluno aprendeu, né? Muito bem. Alguém falou em bimestral, exatamente, né? Passando a semana, na próxima semana, nós temos conteúdo normal. E na semana seguinte, aí sim é o simulado valendo a nota bimestral. Tá bom? Ok? Vamos lá. Ô, tia, Diga, meu amor. a atividade é do dia 9/7/2020? A atividade que a tia passou no dia 9, não foi? No caderno. Ok? São 5 questões.